O julgamento dos envolvidos no chamado esquema do mensalão, embora tenha servido apenas para acolher a denúncia contra os 40 indiciados, é um daqueles momentos da vida brasileira que já deixaram as páginas dos jornais para se transformar em história. Graças à tecnologia, as sessões do Supremo foram transmitidas ao vivo e em cores para milhões de pessoas. Graças à tecnologia, máquinas fotográficas digitais, operando em altíssima resolução, flagraram as telas dos computadores dos ministros, trocando impressões sobre o julgamento, e gerando uma polêmica que ainda não terminou. Graças à tecnologia, a conversa de um ministro num restaurante famoso de Brasília, falando ao celular e flagrado por uma repórter atenta, trouxe mais um ingrediente à polêmica. Ouvir conversas particulares e revelar seus conteúdos pela imprensa está correto? Ou é apenas mais um capítulo das acusações de violação do direito à privacidade? Esses assuntos, assim como os bastidores do julgamento dos mensaleiros pelo STF, estão nesta edição do Comitê de Imprensa. Nós convidamos justamente 2 repórteres que se mudaram para o plenário do Supremo durante aqueles 5 dias em que os ministros resolveram levar ao banco dos réus todos os 40 denunciados de envolvimento no esquema. José Maria, repórter da Rádio Jovem Pan, e Natuza Neri, da agência de notícias Reuters, são os nossos convidados nesta edição do Comitê. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer a gentileza de vocês dois participarem com a gente aqui. Fala um pouquinho, Natuza, dos bastidores da sessão. Acho que o telespectador fica curiosíssimo de saber, além do que ele viu pela televisão, como é que era ali por trás aqueles advogados, como é que era aquilo? Bom, primeiro, a disposição das cadeiras no plenário do Supremo, diante dos ministros ficavam os advogados de defesa. À esquerda da presidente Ellen Grace ficavam alguns convidados, quem quisesse participar, e um cercadinho para os jornalistas, que ligavam seus laptops e trabalhavam dali mesmo. Os celulares têm obrigatoriamente que ficar desligados, então toda vez que o celular no silencioso tocava, algum jornalista saía correndo para fora do plenário para atender a sua redação, geralmente um chamado da redação. Então, insubstituível foi o clima naquela ocasião. Os comentários, a reação da plateia, alguma conversa mais acirrada, algum debate mais caloroso entre 2, 3 ou mais ministros. Fora, quando a presidente do Supremo suspendia a sessão, todos iam para fora, os jornalistas para passar a matéria e para conversar com os advogados de defesa, a maioria fumante, e iam para o lado de fora. Exatamente. O cigarro foi o melhor aliado da imprensa nessa cobertura. Bom, não serve para nada, todo mundo sabe disso, mas serviu para alguma coisa. Zé Maria, você, durante a cobertura lá, você fazendo rádio Jovem Pan e tal, era complicado ter que passar boletim toda hora, tendo que, de certa forma, abandonar um pouco o cenário dos acontecimentos? Foi como a Natuza disse, né? Em primeiro lugar, eu queria só dizer que também me impressionou, eu já cubro o Supremo há muito tempo, né? Sou de uma época em que não se permitia gravar, porque o hábito de você levantar o gravador para gravar o que o ministro estava falando era considerado como uma certa pressão no julgador, no juiz, e isso era proibido. Aí depois foi permitido, né, o processo de gravação, isso acontecesse numa caixinha ao lado, que os ministros sabiam que estavam gravando, mas não viam. Eles entendiam que o ato de ver gravando poderia funcionar como uma pressão. Aí depois chegou a TV do Judiciário, né? Todo mundo. A Jovem Pan transmitiu, nós transmitimos tudo, e a gente ia lá, colhia informações, eu fazia muito bastidores, dava a impressão, porque a gente não tem imagem, né? A imagem é a nossa voz. Então me impressionou muito aquela suntuosidade, aquelas capas pretas, né? O fotógrafo da casa, só o da casa, ele usa aquela beca, usa aquela uma menorzinha, preta, nada igual aqueles becos dos ministros. Me impressionou, e principalmente o puxador de cadeira, né? Quando o ministro chega, o profissional, só para isso? Tem. Me lembrou um profissional lá em Medina que se chamava operador de Parisiga, que era aquele operário de uma empresa de terraplanagem, que ficava rodando aquela placa, e ele falava com o maior orgulho: o que você faz? Eu sou oficial de operador de Parisiga. Então lá no Supremo... Então no Supremo, o que você faz? Eu sou oficial de puxador de cadeira do ministro. Né? Agora deu para saber alguma coisa, Natuza, nessas conversas lá fora no fumódromo,
que normalmente não sairiam, digamos assim, na vida comum? Evidente que sim. Saem dali, inclusive, informações impublicáveis. Impublicáveis? Até hoje impublicáveis? Até hoje impublicáveis. Não dá para contar nem um pouquinho para a gente? Me impressionou, e você fez uma matéria sobre isso, é muito sério, né? O preço dos advogados do Supremo, né? Ninguém sai de casa para ir ao Supremo por menos de R$1 milhão. Isso é muito dinheiro. Mas isso nos casos... 6 milhões. Houve aqui na Câmara um deputado tentando abrir uma CPI para saber por que pagar 6 milhões por um advogado. Se não estaria, isso o deputado tentando uma CPI, aí embutido algum custo extra, que não o de advocacia. Mas não foram todos que receberam... Influência e tal. 6 milhões é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas não foram todos que receberam 1 milhão. Há contratos bem mais modestos ali, evidente que eles não revelam. O jornalista faz certamente uma sondagem e acaba acertando algumas cifras, mas nem todos. Pelo que me falaram, os clientes mais famosos, por exemplo, e mais endinheirados, como é o caso de Duda Mendonça, teria cobrado mais de 1 milhão. É o Dr. Thales Castelo Branco. Exatamente. Agora, vocês têm essa visão, vamos dizer assim, um pouco mais privilegiada. Agora, o que saiu na imprensa, além do que todo o Brasil acompanhou pela TV Justiça, do que vocês conseguiram captar, alguma coisa foi tão relevante ou mais relevante do que o próprio julgamento? Não creio. A estrela da Os bastidores não foram tão ricos assim, né? Não, teve especial. Começou com o bastidor, mas depois se tornou público. O advogado do Roberto Jefferson dizendo, e acabou não se confirmando, porque eu não vi a confirmação dessa notícia depois, dizendo que agora réu, o presidente do PTB iria entrar com pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não vi esse movimento até agora. E outra coisa que não foi muito... Ele está falando no blog dele é que as investigações deveriam chegar ao próprio Lula. No caso do advogado, ia ser uma atitude do próprio Roberto Jefferson, que foi acusador em 2005 e passou a ser réu agora na terça-feira. Também me impressionou a história dos advogados decidirem lá durante o processo, né, logo depois ali já nos finalmente, de que naquele momento haveria uma separação de teses de defesa. Os políticos estão convencidos de que podem, de alguma maneira, provar a inocência ou mesmo pegar uma pena menor no Supremo e teriam uma tendência de apressar o processo, de engolir os prazos favoráveis e tal. E já o outro, o lado não político, quer usar aquela velha tática de tentar a prescrição. Então, já nesse momento, há uma divisão de teses de defesa entre os políticos e os não políticos. E tem um detalhe importantíssimo aí, que a classe política, a tese da defesa da classe política, ela tem uma influência eleitoral fortíssima. Por quê? Porque o ministro Marco Aurélio Mello, disse que o processo duraria de 2 anos e meio a 3 anos. Veja, 2 anos e meio é véspera, daqui a 2 anos é véspera de eleição nacional. Impacto direto. Ou seja, é preciso correr com o processo para que esses réus tenham a chance de se reabilitar para uma eleição em 2010. Politicamente, se for o caso. Exato. Bom, nós vamos ao primeiro intervalo do comitê. Na volta, José Maria e Natuzaneri comentam o efeito da publicação das conversas dos ministros. Conversas digitais, a partir das fotos do repórter Roberto Stuckert, filho do jornal o Globo. E o impacto da transcrição da conversa, outra conversa, essa do ministro Ricardo Lewandowski, revelando que o Supremo decidiu sob pressão da imprensa. Daqui a pouco.